Cafezinho para lá de especial. E hoje, dentro dessa rota, saí para tomar um café com um gigante. Mais ou menos da minha altura. Mas um camarada que conseguiu, através de muito esforço, se posicionar no seu segmento. E hoje é referência. Não só para a cidade de Currajós, mas para toda a região. A criatividade sempre pulsou na cabeça desse tricolor. Que às vezes eu encontro com ele, faço uma resenha, que o time dele não está muito bem, mas faz parte da vida de um homem criativo também ter suas dores. Helder Araújo, seja bem-vindo por me receber no seu ambiente, para a gente bater esse papo e falar sobre coisa boa. Olá, Cacá, é um prazer imenso, satisfação imensa estar aqui, nesse momento tão especial, né, com você, aqui apreciando esse seu programa que não tem nem o que falar, que é recorde de audiências. E a gente está aqui para falar um pouco da história da nossa pequena, grande empresa. Quando eu falo grande é porque grande no coração, grande perante os nossos clientes. Então, estamos aqui para bater esse papo, trocar umas figurinhas e até para o pessoal saber um pouco da nossa história. Dentro dessa história, Helder, você citou aí falando sobre pequena e grande. Passa um filme na cabeça da primeira venda, do primeiro negócio fechado, do primeiro... Eu não diria nem até chegar na primeira venda, porque para chegar na primeira venda teve que haver uma estruturação do negócio. Como é que foi essa construção antes de abrir a empresa? Sempre teve na cabeça? Nós temos na cabeça, sempre plantei na cabeça, porque todos sabem, principalmente os mais velhos, o meu pai trabalhou muito tempo aqui na Sertaneja, né? Uma empresa do mesmo segmento meu, de móveis eletrodomésticos, uma empresa que chegou a ter 40 lojas, uma empresa que na época era líder no segmento. E eu, pequeno, convivia ali dentro. Era pequeno, via ali móveis, eletro, geladeira, guarda-roupa, comercialização, veículos, logística, entrega. Eu, com meus 7, 8 anos, então eu comecei a viver, eu vivenciei ali. Embora que eu tenha perdido meu pai novo, com apenas 14 anos, mas na minha infância eu ia muito, eu vivenciei muito lá. E isso ficou para mim. Você sabe que o empreendedor, o comerciante, ele não tem uma escola de uma universidade de comerciante, uma universidade de empreendedores. O empreendedor, o comerciante, ele nasce com sangue na veia. Então, nós já tínhamos esse sangue na veia dos meus pais e a gente começou a fazer esse projeto. Mesmo eu trabalhei um pouco ainda na Sertaneja, com meu pai quando faleceu, passei alguns anos, né? Fui para a universidade, fui para a academia, eu estudei na universidade, aqui no campus de Currajós, fiz administração de empresa, para me dar um embasamento teórico, porque, mais uma vez, você, o empresário, o comerciante, ele nasce com sangue na veia, com sangue do comerciante. Então já tinha dentro da cabeça, um sentimento, na verdade, de que seria um empreendedor, que seria um empresário, de que colocaria as ideias ou utilizaria do criativo para potencializar o negócio. Para cair em campo, exatamente. A gente tinha aquele objetivo, a gente na época fez um projeto, fomos lá no Sebrae, até naquela época, o Sebrae, 32 anos atrás, mas já tinha um Sebrae aqui, a gente sempre pensou em começar, mas começar organizado, começar com os pés no chão. E naquela época, mesmo na hiperinflação, nos anos 93 até 94, e a gente já comprava algumas coisas, eu ia comprando alguns eletros, alguns portáteis e guardando na garagem da minha casa, da casa da minha mãe, onde eu morava. E ali começou, ia fazendo... Já era o pensamento de montar um negócio já? Já. Eu passei um ano na Tempo, como dizia, comprava uma TV por um preço hoje de manhã, amanhã já amanhecia com outro, já era alterado, então era uma coisa de louco. E na época eu já tinha esse pensamento. Então eu passei praticamente um ano e meio comprando algumas coisas, alguns produtos e guardando. E eu vou ali deixar guardado, fazendo ali, que vai ser meu pulmão, para quando eu começar meu negócio, eu começar com os pés no chão. Então foi esse pensamento, eu passei, como eu disse, alguns anos planejando e um ano e meio já pegando já essa questão dos produtos, pegando algumas ideias, entendeu? Que sempre fui lá fora pegar ideias para trazer e inovar e começar com inovação, né? Começar
para dizer, eu cheguei aqui e vamos Diferente lá. do mercado. Quando você inicia, a sertaneja já não existia? Ou ainda existia? Já existia, ainda existia. Ainda existia. Desculpa, ainda existia, mas eu só tinha uma loja aqui praticamente, já estava finalmente. Na época eram 3 lojas que tinha aqui em Currais Novos, 4 lojas quando eu comecei, que era a Maré Mansa, que era muito forte, tinha Zé Gregório, tinha a Seridoense, que era aqui na praça, tinha a sertaneja, né? Enfim, tinha essas 4 lojas. Quando você decide abrir, você já pensava o seguinte, poxa, eu preciso entrar no mercado diferente? Vamos começar diferente. Lógico, tinha os demais concorrentes, que eram pessoas que já tinham mais décadas no mercado. E naquela época, já pensou, há 32 anos atrás, aí tu tinha aqui a nossa rede sociais, não tinha internet, hoje era no peito e na raça. E a gente sempre gostou de inovar. E nem à toa que a gente foi lá, começou devagarzinho ali por trás dos Correios, na loja ali da Praça Doutor Ramalho, né? Ali onde foi que começou tudo. E a gente praticamente com a estrutura mínima, né? Que a gente tinha um carro, era uma Fiorino daquelas antigas, um Fiat quadrado, daquele Fiorino antigo. E a gente começou, né? E enfim, mas... Quantos funcionários? Eram 3, né? 3 Você mais 3 colaboradores? Eu mais 3 colaboradores. E a gente começou devagarzinho na batalha, suando, se dedicando, né? Teve algum momento nesse início aí que bateu assim, rapaz, o sonho era difícil demais, não vai dar não? Que o sonho era difícil, sim, mas o não nunca aconteceu, porque a gente, como eu disse, nós que nascemos com sangue de comércio, nós que nascemos com sangue de empreendedor, nós somos acostumados aos baques da vida, mas também somos acostumados a bater a poeira e dar a volta por cima. O baque é que vai forjando o cara forte? Exato. O empreendedor? Porque eu quando eu estava na universidade, quando eu estava na academia, então eu via muito alguns alunos, colegas meus, o cara era o aluno AA, aquele aluno que tirava 10, 9,5 já ficava triste, 9 ele ficava já no mal, e eu sempre via assim, pô, o cara aqui, esse aluno, e eu tava ali, não era um aluno excelente, mas eu tava ali, eu tirava um 8, um 7,5, não, mas amanhã, o próximo mês eu vou estudar e vamos lá, vou dar a volta por cima. E esses alunos que não tinham sangue empreendedor, que era o aluno que tirava o 10, o aluno AA, os alunos que hoje tem alguns colegas que são professores da universidade, alguns são outros segmentos, eles não trilharam o caminho do empreendedorismo, porque sempre eles eram assim, uns alunos excelentes, de excelência, mas quando ia para esse lado do comércio, do empreendedorismo... Quando ia para o campo mesmo... Para o campo, então ele sentia, porque você tem que ter emoção. O varejo é com emoção, então a gente está ali para... Não é tudo flores, nós temos muitos espinhos também na estrada. Então nós pegamos muitas coisas, nós levantamos muita bandeira aí, muita coisa que estava, a gente imaginava, o time imaginava que o negócio estava perdido, eu dava tapa na mesa, vamos lá, vamos subir, vamos motivar, vamos valorizar, e a gente dava a volta por cima. Isso era corriqueiro, a gente já sabia como driblar esses artifícios, né? Porque na época, tinha os grandes na época, ainda tinha grandes, nós começamos com 3 colaboradores. Então, era difícil. E aí a gente foi devagarzinho, fazendo nosso trabalho de formiguinha. Aí para chegar nessa primeira venda, como é que foi? Eu vi que ali no Memorial tem até... Tem, o primeiro pedido. Nós tivemos a primeira venda. O primeiro pedido foram 6 mesas de centro, pequenininha, e mais 2 mesas de laterais. Né? Foi de 8 de agosto de 1998 que está aí na placa. Você sempre fez questão de guardar isso? Porque a história, ela faz parte é o alicerce do ser humano. Você tem que ter história, você tem que saber das suas origens, saber como começou tudo. E valorizar desde o representante, a fábrica que liberou, que deu o crédito do primeiro pedido, que foi meu amigo Rui, que hoje é um senhor, está com 85 anos, seu Rui. Mas assim, ele ainda está vivo, a pessoa que eu sempre falo com ele, que ele foi o primeiro a me dar crédito. Como eu valorizo também o meu primeiro cliente, que a valorização dele é igual ou tão grande como os demais. São mais de 350 mil clientes que nós temos durante esses 32 anos. 350 mil clientes que
passaram na carteira, passaram pelos corredores da nossa rede Unilar. É uma história. Você falou aí, muito na parte pessoal, que houve um momento que seu pai precocemente não estava mais presente com vocês. A montagem da parte profissional e ter esse foco, mesmo muito embora já tenha nascido com sangue empreendedor, mas de ter seguido neste segmento, é uma forma também de visitar ele todos os dias? Sim, não é à toa que todas as empresas, todo departamento da empresa, nós temos uma foto dele, porque é um momento da gente se inspirar. Ele está presente, ele como empreendedor, ele como uma pessoa que veio do sítio, ele nasceu ali vizinho ao Nego do Riacho, uma pessoa que na época não era nem necessidade, passou fome, né? Da família do meu pai, infelizmente eu não tenho nenhuma ramificação, porque todos os filhos morreram, minha avó, meu avô, e ele sofreu pra caramba. Ele veio pra rua trabalhar com 10 anos para poder ter um ganha-pão para fazer uma feira e levar para o final de semana para os meus avós. Ele veio precocemente, ele começou a trabalhar aqui com 10 anos, 12 anos, 14 anos ele já assumiu um posto numa loja aqui, antes da sertaneja, enfim. Então ele começou na batalha, ele foi uma pessoa que veio de baixo. Eu tenho orgulho, por isso que eu estou dizendo, tem muitas pessoas que a gente não valoriza, mas eu tenho orgulho porque eu vi toda essa dificuldade dele, embora que, como eu disse, ele, quando partiu, eu tinha 14 anos, mas a história, os 14 anos que eu convivi, eu passei esse base filme. toda com ele fez com que tivesse uma inspiração. A inspiração e, principalmente, eu chamo que é a maior riqueza, a maior fortuna de uma família, do ser humano. Se chama a humildade. A gente saber respeitar qualquer ser humano, se respeitar as pessoas da melhor maneira possível, porque a gente sabe a dificuldade, a gente sabe de onde veio, a gente sabe toda a nossa origem, então a gente tem que valorizar a todos que estão aqui ao nosso redor. Não é à toa que nosso time, nossa equipe, hoje nós estamos com 172 colaboradores e nós temos aqui uma denominação que hoje está como setor. Como você fala RH, você fala como setor de uma empresa, mas nós falamos da RH como uma riqueza de uma empresa. Não é o recurso financeiro, não é o recurso patrimonial. Você, para ter uma empresa forte, para você crescer uma empresa, você tem que ter um recurso que chama sua riqueza, que chama o RH, que é o recurso humano, que são o nosso time, são os colaboradores que estão aqui no dia a dia e estão apegados conosco. Eles passam mais tempo conosco do que com a família. Eles passam mais tempo conosco na nossa empresa, convivendo, conversando, muitas vezes passando alguma coisa, alguma dificuldade, a gente chegando junto lá, dá uma calejando nele, mas muito mais vezes do que em casa com a sua família. Então, esse recurso humano que nós valorizamos aqui na nossa empresa, isso é muito importante e graças ao bom Deus, é aqui que nós estamos passando aqui esses 32 anos de história. Dentro dessas histórias todas, você também estava me mostrando, apresentando sobre essa cronologia, desde o primeiro encarte, desde dos fardamentos e tal. Se encaixa perfeitamente no que você está dizendo. Não é só falar, de fato tem um memorial. Como é que surge essa ideia de você construir esse memorial? Cacá, esse memorial ele foi aquele tijolinho. Você construiu uma casa e você foi guardando ali os tijolinhos para todo dia, todo mês, todo ano você ir colocando um em cima do outro. Que justamente foi quando nós fomos ali guardando nossa acervo, o primeiro encarte, a primeira camisa, a primeira história, a primeira venda, o primeiro pedido. Então esse foi o tijolinho que ele foi construindo a casa, subindo as paredes e alicerçando toda a nossa história. E dentro disso, nós temos nesse panfleto aí que eu mostrei a você, nós fomos pioneiros, eu tenho assim um prazer, eu nunca tinha passado para ninguém, mas nós fomos pioneiros aqui no Rio Grande do Norte, no nosso segmento, na questão da propaganda de panfleto, da impressão. Porque naquela época, em 94, não tinha. E não é só, eu falo no nosso segmento, mas aqui no interior ninguém jogava panfleto, ninguém distribuía panfleto. Então nós pegamos essa ideia, eu acho que foi uma feira, na época, não me engano, uma feira que eu fui, eu acho que foi em Recife, e eu vi essa ideia e disse, não, vou levar. Embora, como você viu aí, era no preto e branco, no papel jornal, mas imprimimos ali na tipografia, né, do padre, ali onde hoje é a rádio, ali na praça. Então assim, mas nós tivemos, vamos começar.
E o meio de comunicação da época era rádio e carro de som. Você tinha esses dois, essas duas pontas, era rádio e carro de som, para poder você chegar ao seu destino. E eu disse, eu vou colocar agora o panfleto impresso. Vou fazer na época, eu acho que foram 5 mil, acho, sei lá. E aí saiu distribuindo aqui na cidade, eu me lembro que eu acho que a gente foi a Lagoa Nova, pegou um carro de som, enfim. Mas era isso, o meio de comunicação era rádio e surtiu muito panfleto. efeito logo de início? Surtiu, porque assim, foi uma novidade. Né? Você, eu estou acostumado no rádio, eu estou acostumado aqui no carro de som. Você ter levar para casa, mostrar para alguém, escolher o produto. Então assim, foi uma coisa inédita na época. Eu me lembro que o pessoal, eu cheguei aqui, eu vi aqui um cartaz e tal. O pessoal era acostumado no cartaz de uma festa, né? Na festa tudo bem, a festa, um negócio. Mas assim, um evento mais assim, um panfleto promocional, um encarte promocional vendendo ali seu produto, com a foto, com plano de pagamento. Isso foi inédito aqui na nossa região. Isso era já dentro das características que você queria fazer de inovação. Era sempre você buscava algo para dizer onde é que você ia beber dessas fontes. Então vamos buscar. Né? Você ia para viajar? Viajava, eu fui muito para feira em Recife, que minha feira mais longe era aqui em Recife, porque geralmente tinha uma feira de imóveis, a gente ia lá e eu não se resumia só a feira. Eu ia para o campo, ia olhar no comércio, andar no canto, olhar, pegar ideias, né? E através das ideias desses grandes centros, nessas metrópoles, a gente filtrava algumas coisas e trazia para cá. Porque a gente não pode trazer para Currais Novos. Né? Então, não é à toa que a gente começou com preto e branco, como você está vendo aí no encarte. E depois, logo em seguida, foi outro quebra de paradigma, que foi o panfleto já rodado numa gráfica maior, numa quantidade já maior, que era o panfleto já colorido. Né? O investimento não era alto, não? Era altíssimo. Você fazia que era arriscando também, porque se há investimento, você está arriscando, por mais que seja calculado, né? Mas No início, Cacá, realmente era caríssimo, porque a gente era do bolso, a gente não tinha poucos parceiros, né? As fábricas, a gente estava começando. Mas depois que a gente começou na escala já industrial de panfleto, já rodar numa gráfica maior, numa gráfica no papel melhor, no papel colorido, então a gente começou a ter uma parceria com as fábricas. As fábricas começou a entrar com 50%, a gente entrava com o restante. Porque é publicidade para eles também, né? Mostrando os produtos deles. Então não é à toa que você viu aí, também está vendo aí um panfleto da Copa do Mundo 98. Comecei esse panfleto aí. Aí foi onde a gente deu aí vinha no panfleto, era colorido, mas era no papel A4, no papel, mas agora em 98 foi quando a gente entrou mesmo, inovou com esse papel melhor, colorido, era a Copa. Então assim, isso aí, lógico, tem um custo, as fábricas, a gente fazia uma parceria, lógico, mas tinha um custo também para nós, mas a gente sempre acreditou e dava resultado, e muito, porque não é à toa que hoje já está até superado. Exatamente. Mas depois do digital deu uma diminuída, mas ele segurou por muito tempo. Muito tempo. Você vê aí há 10 anos atrás. E hoje ainda tem campanhas que funcionam, né? Temos. Hoje nós chegamos, antes da pandemia, em 2019, até 2019, início de 2020, nós tínhamos uma tiragem de em torno de 150 e 200 mil panfletos a cada 60 dias. Porque a gente atingia toda a região e nosso panfleto a gente distribuía casa a casa, onde nós temos loja. E hoje, pós-pandemia, a gente deu uma segurada e pós-pandemia a gente reduziu em torno de 50% essas tiragens. A gente só faz panfletos em datas especiais, né? Mês de mães, aniversário, final de ano. Então a gente tem umas datas específicas para poder investir no panfleto, porque hoje ele é muito caro e hoje tem as mídias sociais, as mídias digitais, hoje é fantástico. Facilitou muito. Mas o panfleto ainda, ele ainda tem assim, a nossa marca, a nossa cara, e o nosso cliente, ele é aqueles clientes lá do sítio, aquele cliente lá do povoado, ele chega lá, ainda ele guarda e chega no final do mês, no início do mês, e ainda chega com ele no bolso. Eu quero esse aqui, quero esse produto aqui. Cara, isso é muito essencial. E isso passa um filme, quando esse cliente chega, passa um filme de 32 anos atrás, quando a gente começou. Que aparece hoje, essa semana mesmo, agora no dia da irmã da campanha, chegava cliente que recebeu no início de maio e chegou agora no final de maio, no mês, chegou com um panfletozinho dobrado e tal, tinha guardado ali, eu quero aqui comprar esse guarda-roupa porque meu dinheiro saiu agora e entendeu? Mas isso é muito importante a gente ver,
embora dos digitais aí, mas a gente tem. Não, com certeza. E tem um poder de compra ainda dessa galera. Sim. A parte de comunicação você sempre inovou e dentro dessa comunicação você também utilizava se comunicando com o cliente através do fardamento. Também sempre foi ideia sua de buscar, de mudar, de comunicar através do fardamento por campanhas, por cor, até chegar numa cor que hoje quando a gente vê laranja, não lembro mais nem da seleção da Holanda. O intuito, Cacá, a gente sempre pensou, pensou em ter padronizar a empresa. Ter a organização da empresa, fala do cliente, ele olha desde da farda, desde a parede, desde o chão, desde o produto está bem exposto, limpo. E a gente sempre priorizou a gente tem que ter uma nossa fardamento, nós temos que ter uma linha de pensamento perante o cliente. Quando eu falo pensamento, porque o cliente quando vê hoje, você já está na cor, mas na época quando viu uma farda com o nome HS, que era HS quando começou, ele já imaginava nós com um pouco de laranja. E como você viu aí, está vendo aí, aí no Arcevo, então nós temos campanha desde o início. Por que parece, em 90, quando nós começando não tinha farda. A gente veio ter farda um ano depois, porque na época tudo era difícil. Você começar uma camisa... Quem são os primeiros funcionários? Que a gente pulou essa parte, eu esqueci. Nós tivemos aqui os primeiros funcionários, um dos funcionários aqui, como eu disse de você também, é meu amigo Nineto. Sim, Nineto. Um funcionário também, Nineto, que tem a sua. Tem um carro aí do táxi. Arirabá, para quem sabe. Arirabá, Arirabá, ele vai revelar no final quem é. E nós temos Nineto Tião. Tião. Nós temos mais Goretinha, ele chama com o nome. Ela também trabalhou na parte, era da parte administrativa. Mas assim, era enxuta, era ali na loja, ali por trás dos Correios, ali não dava nem para coinchar, porque era. Arirabá é o quê? Arirabá, você quer saber o sobrenome ou o nome artístico ou a função de Arirabá? A função. Ele era um montador, era responsável pelas montagens de imóveis e pelo depósito, e ele dava apoio nas montagens. Ele era que chegava junto com as montagens, ia para a casa dos clientes, né? E Tião era a pessoa que dava o apoio com ele, que ia no carro, fazia as entregas. Você ficava mais na parte comercial? Eu fazia na parte comercial, eu sempre fui parte comercial. Eu gostei de chão de loja, eu gostei de contato com os clientes, eu gostei de estar ali junto, abraçando, conversando, negociando, isso faz parte, é o sangue, né? E o Arirabá sempre dava o apoio a nós, que o Arirabá tem uma história também conosco. E quem é agora o famoso? Arirabá é o nome artístico, é o Vilarson. Então, assim, a gente tem essa história, está contando aqui, eu digo porque é interessante, porque o pessoal, você foi lá há 32 anos atrás e lembra lógico, eu não lembro dos mil detalhes, infelizmente, tenho poucas, você imagina que hoje no mundo digital, hoje você está aqui, você documenta várias vezes, documenta milhares de vezes, e eu tenho poucas fotos daquela época. Eu não tenho foto da inauguração, porque na época era uma coisa tão... não dava nem tempo, porque a gente inaugurou, não tem a foto da inauguração da loja em 1992. Mas isso passou batido, mas isso aí ficou o panfleto como eu acho que ficaram coisas que dificilmente 92, outras empresas... Desculpa, 94, desculpa. Outras empresas têm até a foto da inauguração, mas não tem o acervo que você tem. Porque ter ainda a nota do primeiro pedido, ainda tem... muito específico, fardamento completo, primeiro panfleto. Isso, como eu disse, a gente sempre foi guardando, como eu falei do tijolo, né, que a gente foi ali guardando, foi galgando, foi para juntar, levantar a parede, cobrir a casa. Então a gente foi juntando ali, porque isso faz parte. É nosso pulmão, eu falo muitas vezes, é nosso pulmão, porque a história, quando eu fiz aqui um mês atrás aqui a abertura desse acervo, eu não tornei público, não chamei a comunidade correnovense, mas quem foi convidado foi nossos colaboradores, estava presente em nossos colaboradores, porque eles fazem parte da história, né? Então isso foi a gente não tornou público, estamos tornando público agora para você ter um pouco de conhecimento. E isso faz parte, até para os nossos clientes, que eu digo assim, que nós valorizamos nosso cliente, que nosso cliente é a razão maior do nosso sucesso. Você deu uma característica muito importante aí nessa construção, Helder. Você cuida muito bem da casa, né? Muito bem da tua equipe, muito bem dos seus colaboradores. Você deixa o seu time muito bem alinhado. Traçando um paralelo, obviamente, nós estamos vivendo um período de Copa do Mundo,
para que consiga bons resultados, necessita ter cada um no seu setor muito bem tecnicamente, se eu posso falar, né? Então, se você deixa a sua equipe muito bem alinhada, é a prioridade realmente tua de deixar o negócio bem alinhado enquanto equipe, porque uma vez que a equipe é alinhada, o resultado de fora consegue. Nossa equipe, nós temos, graças a Deus, nós temos nossos jogadores bem alinhados nas suas devidas posições. Nós temos os líderes que estão ali junto com o seu time. Então, graças a Deus, eu tive essa felicidade de ter bons líderes, de ter bons jogadores nas suas posições, alinhado com cada posição, com cada função dele que ele vai exercer ali dentro no dia a dia, dentro da empresa. Então, nosso time hoje, graças a Deus, graças ao bom Deus, é um time alinhado, um time que ele fala a mesma linguagem, um time que respeita um ao outro. E nós temos profissionais que ele realmente abraçam a camisa, veste a camisa, abraça a empresa e soa por nós. Então isso é como eu falei no início, que é o nosso maior recurso, não é o patrimonial, não é o recurso financeiro, é o nosso recurso humano, é o nosso maior recurso. Passava pela cabeça chegar a essa quantidade de colaboradores, a esse número que você citou de clientes que passaram ao longo desses anos, passava a ter realmente conquistar esse posicionamento? Não, porque eu, como sou uma pessoa humilde, uma pessoa que não penso muito na frente, muito grande, meu negócio, eu estou aqui com você, com meus amigos aqui mais próximos, não tem valor. É uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me sinto bem. Você vive? E eu vivo. Então, quando nós tivemos, eu me lembro bem, quando chegamos ao 20º colaborador, eu fiquei assustado. Meu Deus do céu, é muita gente. Meu Deus do céu, é muita gente e vai quebrar, porque a gente, assim, vai vivendo. Eu vou precisar de contratar 2 vendedores, vou precisar de contratar 2 montadores, vou precisar de contratar um gerente, a gente vai precisar de contratar mais 2 caixas, etc. Então, quando chegou a 20, eu me lembro bem na época, meu Deus do céu, 20? Aonde é que eu vou chegar? E depois, quando chegou aos 40, quando dobrou, aí foi outra também que foi chegando. Eu não deu tempo de medir. Essa aí eu não deu tempo de medir. Mas quando chegava nos 40, meu Deus do céu, 40 pais de família, 40 donos de casa e donas de casa. Meu Deus do céu, eu tenho aqui um peso para levar aqui junto comigo. Porque assim, esse pessoal, não é só colaborador. Eles têm família, eles têm... Deixa de ser só o sonho de Helder. Não é só o meu sonho, entendeu? Então, assim, eu vejo por esse lado. Quando eu cheguei aos 20, não é os 20. É porque eu tenho 20 pais de família, eu tenho 20 donas de casa, 20 donos de casa. Eu tenho, quando eu cheguei aos 40 ida e também os 40 colaboradores. Então, assim, esse peso é muito para mim. Hoje está com quantos colaboradores? São 172. Então, assim, é uma coisa que você sabe, eu acordo todos os dias quando eu vejo, eu não penso só os 172 colaboradores. Eu penso nos 172 pais de família, os 172 donos de casa, que estão ali do dia a dia, tá com sua família e a gente tem que estar junto com ele. Então, não é só dizer, eu tenho 50 colaboradores, eu tenho 100 funcionários, eu tenho 40, 50, o que for. A gente ter dar importância a todo esse pessoal e valorizar eles, junto com suas famílias. Ainda há tempo para crescimento? Tem. Há espaço, aliás? Tempo você diz que arruma. O espaço, assim, o nosso tempo, ele vem através de oportunidades. Nós não podemos inflar, que a pior coisa do mundo se chama inflar. Quando você inflando, tem o exemplo do balão. Chega qualquer ali alfinete, ele estoura. Então, não é à toa que nós temos esses 32 anos, são 18 lojas, né? Essa última, abrimos uma loja aí em Pau dos Ferros, foi a última, né? Agora em setembro. É a mais distante na matriz? É a mais distante, fica 230 quilômetros, então vocês são doidos? Você abriu uma loja de 230. Eu tô pensando aqui na logística. Mas isso aí foi foi o nosso teste desses 32 anos, foi o nosso teste de dizer, olha, vamos ver se realmente nós estamos preparados. Já dizia minha avó, não pode com pote, não pegue na rodinha. Não pegue na rodinha. Então eu digo muito, até vocês que estão aí no varejo, vocês novos que estão aí, que é comerciante, que tem sangue na veia, que está começando, que realmente o varejo
só tem graça se for com emoções. É igual o Roberto Carlos, tem que ser com emoções. Porque sem emoções não tem graça. Então a gente vive, eu sei que tem lágrimas, tem estresse, mas tem também sorrisos. Mas o importante é que emoções eu vivi. Parafraseando ainda, Roberto Carlos. Boa, Cacá, isso aí foi boa. Então tudo isso faz parte, eu digo assim, porque tem muitos empreendedores aí que estão começando, às vezes perguntam, e aí é difícil? Na parte difícil se você fique tranquilo que você... Isso tem que ser difícil. Mas nós hoje já estamos na segunda geração da empresa. Sim. Hoje eu tô com meus 58 anos, lógico, aqui eu tô às 4h30 da manhã, eu tô no ar, hoje já corri, já fiz várias atividades, dentre elas estou trabalhando, olha aí, dentre elas. Mas nós já estamos na segunda geração, né? Que hoje tem meu filho, né, Heitor, que ele é o diretor comercial, a parte comercial, ele já está na operação, né, já faz algum tempo, e eu estou na parte administrativa, lógico, e algumas situações, algumas negociações eu entro também, mas hoje ele já está nessa parte. Na percepção, nasceu também já com aquele sangue, o Heitor? Já, e assim, eu sou suspeito de dizer como pai, suspeito de falar, porque realmente ele já nasceu, né? Ele não é de bancos de faculdades, ele não foi, lógico que ele estudou e tal, mas ele foi pegar a teoria, mas ele nasceu com sangue aqui na prata, dentro do negócio, que faz a diferença, né? E ele está tocando. Então isso é muito importante, você ter essa questão da segunda geração, para poder dar continuidade ao negócio, porque você tem que preparar. E não é porque ele é filho, não é porque ele é parente. Ele está nesse cargo porque ele está aqui porque ele é capaz, pela capacitação dele. Porque a empresa familiar é muito difícil você conter quando tem familiares dentro. Porque você tem que dar o mérito através da sua capacidade. Você não pode julgar o mérito dele pela afinidade. E aqui nós damos o mérito pela capacidade. Aqui, independente se é irmão, se é filhos, parentes, aqui os departamentos, nós cobramos aqui a cada setor pela sua competência. E ele está nesse setor, ele está nesse departamento pela competência. Né? Então nós estamos Inclusive eu já recebi ele no cafezinho, realmente. Não, nós já estamos nesse processo lógico que isso faz parte, né, de preparação, não é, já faz algum tempo que ele está, não é de hoje não. Mas eu estou aqui passando, nós estamos passando aqui uns dias, e a Unilau eu quero passar centenas de anos, né? Então, Cacá, se você fechar um pouquinho os olhos e voltar lá no túnel do tempo, há 30 anos atrás, se você pegar quais eram as 5 maiores, não vou botar as 10 maiores empresas de Currais Novos, há 30 anos atrás. Aí você vai pensar, ou se você não tivesse, não era nascido, mas você perguntar a uma pessoa, essas 5 empresas ainda estão aqui? Eu não estou indo longe, eu estou indo há 30 anos atrás, há 3 décadas só. Então, há 3 décadas, quem eram os 5 maiores comerciantes, as 5 maiores empresas de Currais Novos. Então, a gente tem esse cuidado de ter de estar trabalhando nessa segunda geração, para ter dar continuidade. Nessa linha de sucessão, na sucessão, permanecer a marca forte. A marca forte, porque não é Helder, é a empresa. São os 172 pais de famílias, são os 172 donas de casa que estão aqui conosco. Então, eu sempre faço essa reflexão. E se eu for voltar 40 anos atrás, quem era 40 anos atrás, 10 maiores empresas de Currais Novos. Infelizmente, eu acho que se tiver uma ou 2, mas assim, é mutável. Eu estou falando de Currais Novos, mas se você for lá em Natal, na nossa capital, do mesmo jeito. Se você, eu tenho há 30 anos atrás, qual eram as 10 maiores empresas de Natal, do ramo de varejo, estou falando varejo. Realmente tem essa mutação. E a gente está aqui para manter nossa marca, manter nossas empresas e cada vez mais aumentar o número de colaboradores, não pela bondade, mas pela necessidade, né? E se Deus quiser vai dar certo. Cara, obrigado, viu? O cafezinho foi maravilhoso, a gente deu para contar uma história legal. O projeto do café tem esse DNA de mostrar pessoas que fazem acontecer, mostrando que empreender não é glamour. O empreendedorismo, ele causa porque você beira o show business.
as pessoas se enxergam um empresário, quando ele atinge um posicionamento no seu segmento, como só coisa boa. Tá no alto, tá bem, começa a botar réguas em quantidade de colaboradores, em conquistas materiais, e acha que este glamour é aquilo, e não é. É acordar todos os dias sabendo da dificuldade que vai acontecer. Então, todo esse processo é importante que a gente mostre, que sirva de inspiração, que é na dificuldade que as coisas acontecem, não é na facilidade. Parabéns, tenho certeza absoluta que a Rede Unilar terá vida longa aí. E obrigado por me receber aqui no seu ambiente. Obrigado, Cacá, foi um prazer imenso. Eu não sabia nem que era para o cafezinho, essa marca, mas é um prazer imenso, uma satisfação estar aqui mais uma vez com você.